Você já se perguntou como seria ficar preso em uma bolha de ar embaixo d'água, contando os minutos enquanto seu oxigênio se esgota? Antes que eu continue com essa história que mudou completamente minha vida, clique no botão de inscrição agora. Histórias como a minha são raras. E neste canal você encontrará relatos reais de pessoas que encararam o impossível nos céus e sobreviveram para contar. Meu nome é Eduardo Santos, tenho 42 anos e sou engenheiro civil. Antes do acidente, eu vivia em São Paulo com minha esposa Camila e nossos 2 filhos. Lucas, de 12 anos, e Beatriz, de 9. Era uma vida normal, como a de tantos outros brasileiros. Trabalho, família, churrascos no fim de semana, planos para o futuro. O tipo de vida que você toma como garantida até um momento em que percebe quão frágil tudo realmente é. Era dia 7 de março de 2020, uma sexta-feira. Lembro como se fosse ontem. Estava embarcando em um voo da capital paulista para Manaus, onde supervisionaria a fase final de um projeto de pontes na região amazônica. Era um trabalho rotineiro para mim. Já havia feito aquele mesmo trajeto pelo menos 6 vezes nos últimos 8 meses. O voo estava programado para as 22h40. Eu havia me despedido da minha família mais cedo naquele dia. Beatriz havia me dado um desenho dela com os dizeres "melhor pai do mundo" e me fez prometer que o guardaria na carteira durante toda a viagem. Lucas, mais contido como todo pré-adolescente tentando parecer descolado, apenas me deu um abraço rápido e disse: "Volta logo, pai." Camila me deixou no aeroporto. Nosso último beijo foi apressado, com ela ainda no carro, uma buzina impaciente soando atrás. Nossos últimos momentos juntos foram tão banais, tão cotidianos. Sei, e o Salbes. Você já pensou em como seriam suas últimas palavras para alguém que ama, se soubesse que poderia nunca mais vê-la? Eu penso nisso todos os dias. O embarque ocorreu normalmente. A aeronave era um Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros. Mas naquela noite, estávamos em apenas 108 pessoas, incluindo a tripulação. Sentei-me no assento 23F, janela sobre a asa. Sempre preferi janela em voos noturnos. Gostava de ver as luzes das cidades lá embaixo, como pequenas constelações terrestres. Ao meu lado, no assento 23, estava uma senhora de aproximadamente 70 anos. Ela me contou que ia visitar o filho e os netos em Manaus. Mostrou-me fotos deles no celular e mencionou que levava presentes na mala. No assento 23D, corredor, havia um rapaz de uns 25 anos que passou o tempo todo com fones de ouvido, concentrado em seu notebook. Detalhes que não parecem importantes, mas que carrego comigo. Fragmentos de vidas que se cruzaram com a minha por acaso. A decolagem aconteceu pontualmente. O comandante Rodrigo Alves, cuja voz tranquila e profissional nos deu as boas-vindas, anunciou um voo de aproximadamente 4 horas, com previsão de poucos momentos de turbulência devido a uma frente fria sobre a região central do Brasil. Nada fora do comum. As primeiras 2 horas de voo transcorreram sem incidentes. Jantei o que foi servido, uma lasanha mediana com uma sobremesa de chocolate, li algumas páginas de um romance que havia comprado na livraria do aeroporto e eventualmente comecei a cochilar. Você já acordou com aquela sensação de que algo está errado, mesmo antes de abrir os olhos? Foi assim que tudo começou para mim. Um solavanco brusco me despertou. Abri os olhos em um sobressalto e imediatamente notei que algo estava diferente. As luzes da cabine estavam todas acesas, quando normalmente estariam reduzidas para um voo noturno. Olhei para o relógio, 1h17 da manhã. A primeira coisa que percebi foi o silêncio estranho. Os motores do avião, aquele ruído constante que se torna um pano de fundo que quase não notamos, estavam diferentes. Havia uma irregularidade no som, como um carro tentando pegar em uma manhã fria. Em seguida, notei que os comissários de bordo moviam-se apressadamente pelo corredor, com expressões tensas que tentavam mascarar, mas que eram perceptíveis. Seus sorrisos pareciam plásticos, forçados. Seus olhos, no entanto, revelavam outra história. Senhores passageiros, aqui é o comandante falando. A voz no sistema de som já não tinha a mesma tranquilidade de antes. Havia uma tensão controlada, o tipo de tom que um médico usa quando precisa dar uma notícia difícil, mas não quer causar pânico. Estamos enfrentando algumas dificuldades técnicas com um dos motores e, por precaução, iniciaremos procedimentos para um pouso alternativo. Por favor, permaneçam em seus assentos com os cintos afivelados. A senhora ao meu lado agarrou meu braço. É grave? Ela perguntou com a voz trêmula. Menti. Disse que era procedimento padrão, que aviões são feitos para voar mesmo com um motor só, que não havia motivo para preocupação. Mas a verdade
é que eu também estava com medo. Eu sabia o suficiente sobre aviação para entender que pousos alternativos no meio da noite, em pleno sobrevoo da Amazônia, não são exatamente procedimento padrão. Se você está gostando desta história e ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo relatos reais como este. Os minutos seguintes foram tensos. A aeronave começou a perder altitude de forma gradual. Pelo sistema de entretenimento que ainda funcionava, tentei acompanhar nossa localização. Estávamos sobrevoando o sul do Pará, uma região densamente coberta pela floresta amazônica. Com poucas cidades grandes por perto, aproximadamente 10 minutos depois, o comandante voltou a falar. Sua voz agora estava visivelmente alterada. Senhores passageiros, tivemos uma falha no segundo motor. Estamos iniciando procedimentos de emergência para um pouso forçado. Por favor, atentem para as instruções dos comissários de bordo neste momento. O pânico começou a se instalar na cabine. Algumas pessoas choravam, outras rezavam em voz alta. O rapaz ao meu lado finalmente tirou os fones de ouvido, seu rosto pálido, refletindo o medo que todos sentíamos. Os comissários começaram a demonstrar as posições de impacto. Abaixem a cabeça, coloquem as mãos assim. Não tirem os cintos até que o avião pare completamente. Olhei pela janela e só via escuridão. Não havia luzes de cidades, apenas o breu da noite amazônica. No entanto, consegui distinguir o contorno de algo que parecia um rio largo, ou talvez um lago. Estávamos descendo rapidamente agora. Peguei meu celular e, em um ato desesperado, tentei enviar uma mensagem para Camila. Problemas no avião. Se algo acontecer, saiba que amo vocês mais que tudo. Cuide das crianças. Diga a elas que o pai sempre estará olhando por vocês. Apertei enviar, mas não havia sinal. A mensagem ficou marcada como não enviada. Você já teve que resumir uma vida inteira de amor em uma única mensagem? Como escolher as palavras certas quando podem ser as últimas? Guardei o celular no bolso, junto com a carteira onde estava o desenho de Beatriz. Coloquei-me na posição de impacto. A senhora ao meu lado segurava um terço e murmurava orações. Estendi minha mão esquerda para ela, que apertou com força. Vamos sobreviver a isso, eu disse. Mas uma mentira, pois naquele momento eu realmente não acreditava nisso. O comandante deu um último aviso. Impacto em 30 segundos. Mantenham as posições. Os últimos segundos antes do impacto pareceram se estender indefinidamente. Minha mente foi inundada por flashes da minha vida, o rosto das crianças, o sorriso de Camila, meus pais, o churrasco do último domingo. Coisas simples, momentos cotidianos que de repente pareciam tão preciosos. Então veio o primeiro impacto. Um solavanco violento que fez o avião inteiro tremer. Ouvi gritos, choro, orações desesperadas. O barulho era ensurdecedor. Menos metal se contorcendo, bagagens caindo, o estrondo da fuselagem batendo contra a superfície. O que eu não sabia naquele momento, mas descobriria depois, é que estávamos pousando no rio Tapajós, um dos principais afluentes do Amazonas. Na escuridão, o comandante havia identificado a superfície da água como a melhor opção para um pouso de emergência, considerando que estávamos sobre a densa floresta amazônica. O segundo impacto foi ainda mais violento. As luzes se apagaram. Senti água fria nos meus pés quase instantaneamente. O avião estava se partindo e afundando rapidamente. Soltem os cintos. Dirijam-se às saídas de emergência, gritou uma comissária. Sua voz quase inaudível em meio ao caos. Desfiz meu cinto e me levantei. A cabine estava inclinada para frente, o que dificultava o equilíbrio. A água já estava na altura dos meus joelhos e subindo rapidamente. A iluminação de emergência, fraca e avermelhada, era a única fonte de luz. Olhei para o lado. A senhora que estava ao meu lado havia batido a cabeça e estava desacordada, ainda presa pelo cinto. Tentei acordelá, sacudi seus ombros, gritei, mas ela não respondia. Com a água já na cintura, consegui soltar seu cinto e tentei arrostá-la pelo corredor. Mas o fluxo de passageiros em pânico era intenso. Alguém me empurrou com força e perdi o contato com ela. Em segundos, com a água já no peito, percebi que não conseguiria salvá-la e a mim mesmo. Foi o primeiro momento em que tive que fazer uma escolha terrível. Tentar salvar alguém e provavelmente morrer no processo. Ou salvar a mim mesmo para tentar voltar para minha família. Dirigi-me ao corredor. As pessoas empurravam, gritavam, lutavam para chegar às saídas. Vi um homem puxando uma criança para fora de uma fileira,
protegendo-a com o próprio corpo contra a multidão em pânico. Vi uma comissária de bordo guiando passageiros para uma saída de emergência sobre a asa. Sua voz calma em contraste com o caos ao redor. Consegui chegar até uma das saídas sobre a asa, mas quando tentei sair, percebi que o avião já estava quase completamente submerso. A água entrando pela porta aberta criava uma corrente forte que dificultava a saída. Com um último esforço, consegui passar pela porta e sair para a asa. A água estava gelada, a noite escura. Conseguia ver algumas luzes de emergência e boias que haviam sido lançadas, mas o avião estava afundando rapidamente. Pulei da asa para a água. Nadei o mais longe que pude do avião para evitar ser puxado pelo redemoinho que se formaria quando a aeronave afundasse completamente. Nadei até alcançar o que parecia ser um pedaço da cauda que havia se desprendido e flutuava. Agarrei-me a ele, exausto e tremendo de frio. Ao meu redor, ouvia gritos de socorro que gradualmente foram diminuindo. Luzes de emergência que piscavam e depois se apagavam à medida que eram engolidas pela água escura. Em poucos minutos, o silêncio se instalou, perturbado apenas pelo som suave da água batendo contra os destroços. A escuridão era quase absoluta, com apenas algumas luzes de emergência ainda visíveis na superfície da água. Você consegue imaginar a solidão de estar à deriva em um rio da Amazônia, no meio da noite, cercado pelos destroços de um avião e pelos sons ocasionais de sobreviventes que não conseguia ver. Eu estava sozinho, agarrado a um pedaço de destroço em meio à vastidão escura do rio. O frio começava a tomar conta do meu corpo, apesar da temperatura normalmente quente da região. O choque e a adrenalina provavelmente eram responsáveis pelos tremores que me acometiam. Não sei quanto tempo fiquei assim, flutuando na escuridão. Poderiam ter sido minutos ou horas. Eventualmente, comecei a ouvir vozes chamando e luzes de lanternas cortando a escuridão. Pescadores locais, que haviam visto ou ouvido o avião caindo, saíram em pequenos barcos para tentar resgatar sobreviventes. Um desses barcos se aproximou de onde eu estava. "Tem alguém aí?" gritou uma voz masculina com forte sotaque nortista. Respondi com o que restava das minhas forças. A luz da lanterna encontrou meu rosto e logo estava sendo puxado para dentro de um pequeno barco de madeira. Havia 2 homens no barco, pai e filho, pelo que entendi em meio à confusão. Falavam sobre outros sobreviventes que haviam resgatado, sobre a dificuldade de encontrar pessoas na escuridão, sobre como o avião havia se partido em vários pedaços antes de afundar. Eles me levaram até a margem, onde vários outros barcos já haviam chegado com sobreviventes. Ali, deitado na lama da margem do rio, cercado por pessoas que falavam em dialeto local que eu mal compreendia, eu finalmente me permiti chorar. Chorar de alívio por estar vivo, chorar de medo pelo que havia acabado de passar. Chorar pelas pessoas que eu havia visto e que provavelmente não teriam a mesma sorte que eu. Um homem me ofereceu uma manta áspera e uma garrafa de água. Perguntou meu nome, se eu estava ferido. Só então percebi que tinha um corte profundo na perna e diversos machucados nos braços. Nada grave, considerando as circunstâncias. Os pescadores nos disseram que estávamos próximos a uma pequena comunidade ribeirinha no Pará. A várias horas de barco da cidade mais próxima, com infraestrutura, não havia sinal de celular, estradas ou qualquer meio de comunicação rápida com o mundo exterior. As horas seguintes foram um borrão confuso. Mais sobreviventes foram chegando, alguns em estado grave, outros com ferimentos leves como eu. Uma contagem informal indicava que cerca de 40 pessoas haviam sido resgatadas, menos da metade dos passageiros e tripulantes. Fomos levados até a comunidade ribeirinha, menos algumas dezenas de casas simples de madeira, erguidas sobre palafitas para se proteger das cheias do rio. As famílias locais abriram suas casas, ofereceram comida simples, roupas secas, colchões no chão. Uma senhora idosa, cujos olhos fundos pareciam carregar a sabedoria ancestral da floresta, limpou e tratou meus ferimentos com ervas que ela mesma colheu. Não falava português, apenas um dialeto indígena, mas sua gentileza transcendia as barreiras da linguagem. Foi nessa comunidade que passamos a noite, os sobreviventes unidos por uma experiência traumática, cercados pela solidariedade simples, mas profunda, de pessoas que não tinham quase nada material para oferecer, mas compartilhavam tudo o que tinham. Na manhã seguinte, por volta das 8 horas, ouvimos o som de helicópteros se aproximando. As equipes de resgate haviam finalmente chegado. Médicos, enfermeiros, militares. Fomos examinados, cadastrados, preparados para a evacuação médica. Foi só então, com um telefone via satélite emprestado por um dos socorristas, que consegui fazer contato com minha família. Camila atendeu ao segundo toque. Sua voz estava embargada,
tremida. Ela já sabia do acidente. Era notícia em todos os canais de TV, mas não sabia se eu estava entre os sobreviventes. Tô vivo. Foi tudo o que consegui dizer antes que as lágrimas me impedissem de continuar. Os sobreviventes em estado mais grave foram os primeiros a serem removidos. Eu, com ferimentos relativamente leves, fui deixado por um segundo momento. Foi quando um dos coordenadores do resgate se aproximou de mim. Senhor Santos, Eduardo Santos? Confirmei com a cabeça. Precisamos da sua ajuda. Temos informações de que o avião se partiu em 3 seções principais antes de afundar. A seção da cauda, onde o senhor estava sentado, é uma das áreas onde acreditamos que possa haver bolsões de ar com possíveis sobreviventes presos. O senhor poderia nos dar informações sobre a configuração interna dessa parte da aeronave? Por mais que eu quisesse apenas ir para casa, abraçar minha família e esquecer tudo aquilo, eu sabia que precisava ajudar. Passei a hora seguinte com a equipe de resgate, desenhando mapas improvisados da seção traseira do avião, indicando onde as saídas de emergência estavam localizadas, quais assentos estavam ocupados pelo que me lembrava. Uma equipe de mergulhadores profissionais havia sido mobilizada e já estava no local do acidente. O rio Tapajós é conhecido por suas águas claras, em comparação com outros rios amazônicos. Mas mesmo assim, a visibilidade era limitada devido aos destroços e sedimentos revolvidos pelo impacto. No final daquele dia, fui transportado de helicóptero até Santarém, a cidade grande mais próxima, e de lá, transferido para um hospital em Belém. Os médicos me examinaram, fizeram exames, trataram meus ferimentos com maior precisão. Foi em Belém, deitado em uma cama de hospital, assistindo às notícias na TV fixada na parede do quarto, que soube que mergulhadores haviam encontrado uma bolha de ar na seção da cauda do avião, exatamente onde eu havia indicado que poderia haver sobreviventes. Você já pensou em como seria estar preso em um espaço confinado, na escuridão quase total, com água subindo lentamente, sem saber se alguém viria resgatá-lo? Se não se inscreveu ainda no canal, faça isso agora para conhecer mais histórias de sobreviventes que enfrentaram situações extremas. As imagens da TV mostravam mergulhadores emergindo com um sobrevivente, uma mulher de aproximadamente 30 anos que havia ficado presa por quase 12 horas em um bolsão de ar dentro da fuselagem submersa. Ela estava viva, apesar de hipotermia severa e outros ferimentos. Um verdadeiro milagre, diziam os repórteres. Mas não era o único bolsão de ar. Conforme as equipes de resgate continuavam os trabalhos, mais informações chegavam. A parte central da fuselagem havia se partido em um ângulo que criou uma bolha de ar maior. Os mergulhadores conseguiam ouvir batidas vindas de dentro, o Código Internacional de Socorro. Não consegui dormir naquela noite, consumido pela ansiedade sobre o destino daquelas pessoas ainda presas nos destroços. Na manhã seguinte, minha família chegou a Belém. O abraço de Camila, de Lucas e Beatriz foi a coisa mais próxima da perfeição que já senti. Chorei como uma criança nos braços deles, alternando entre agradecimento por estar vivo e culpa por ter sobrevivido quando outros não tiveram a mesma sorte. Mas mesmo naquele momento de reencontro, não conseguia parar de pensar nas pessoas ainda presas. Pedi a Camila que trouxesse atualizações sempre que possível. Foi no segundo dia de internação que a notícia chegou. Os mergulhadores haviam conseguido alcançar o bolsão de ar maior. Dentro dele encontraram 7 pessoas vivas, menos 5 passageiros e 2 tripulantes. Estavam desidratados, hipotérmicos, alguns com ferimentos graves, mas vivos após quase 36 horas presos nos destroços submersos. Entre os sobreviventes resgatados da bolha de ar, estava o rapaz que estivera sentado ao meu lado, aquele que passou o voo todo com fones de ouvido. Seu nome era André, descobri depois. Também estava a comissária de bordo que eu havia visto, guiando pessoas para a saída de emergência. Ela havia ficado para trás para ajudar um senhor idoso com mobilidade reduzida e acabou presa quando a água inundou o corredor. As histórias desses sobreviventes logo começaram a surgir na mídia. Histórias de como mantiveram a calma na escuridão quase total, como racionaram o pouco ar que tinham, como se revezaram para bater nas paredes da fuselagem a cada meia hora na esperança de serem ouvidos, como compartilharam memórias e histórias pessoais para manter a sanidade durante aquelas horas intermináveis. Mas havia outra história, uma que não chegou às manchetes, uma que eu só descobriria dias depois. Quando recebi alta do hospital e voltamos para São Paulo, comecei a ser procurado por outros sobreviventes e familiares de vítimas. Todos querendo saber minha experiência, buscando algum detalhe que pudesse ajudá-los a processar o que havia acontecido ou a entender os últimos momentos de seus entes queridos. Foi assim que conheci Márcia, a filha da senhora que estava sentada ao meu lado no avião.
A senhora de 70 anos que me mostrou fotos dos netos, que segurou minha mão nos momentos finais antes do impacto e que eu não consegui salvar. Márcia não estava em busca de culpados ou explicações. Ela queria apenas saber como foram os últimos momentos de sua mãe. Contei-lhe sobre nossa breve conversa, sobre como sua mãe falou com carinho da família, sobre como ela parecia serena mesmo diante do perigo iminente. O que eu não esperava era o que Márcia me contou em seguida. Sua mãe havia sido resgatada, não por mim, que a havia abandonado por instinto de sobrevivência, mas por outro passageiro, um homem que eu não conhecia, que estava sentado algumas fileiras atrás de nós. Este homem, um professor universitário de 45 anos chamado Ricardo, havia encontrado a senhora desacordada quando tentava sair do avião. Em vez de seguir em frente como eu fiz, ele a carregou consigo. Conseguiram sair da aeronave, mas foram separados na água. A senhora sobreviveu, sendo resgatada por um dos barcos de pescadores. Ricardo não. Seu corpo foi encontrado dias depois, ainda no rio. Aparentemente, o esforço de salvar a senhora Wu havia esgotado demais para que conseguisse se salvar. A culpa que senti ao ouvir essa história é algo que carrego comigo até hoje. Eu havia escolhido salvar a mim mesmo, enquanto outro homem, um estranho completo, havia escolhido arriscar e ultimamente perder sua própria vida para salvar alguém que nem conhecia. Mas essa não foi a única surpresa que me aguardava. Aproximadamente um mês após o acidente, quando a fase intensiva de buscas havia terminado e o trabalho de recuperação dos destroços e investigação estava em andamento, recebi uma ligação. Era André, o rapaz que estivera sentado ao meu lado e que sobrevivera na bolha de ar por 36 horas. Ele queria me encontrar pessoalmente. Aceitei, claro. Marcamos em um café próximo à minha casa em São Paulo. André chegou mancando levemente, sequela de uma fratura na perna sofrida durante o acidente. Sentou-se à minha frente e, sem rodeios, me agradeceu. Você salvou minha vida, ele disse. Fiquei confuso. Eu não havia feito nada por ele. De fato, mal nos falamos durante o voo e depois do impacto, cada um seguiu seu caminho tentando sobreviver. Você não entende, ele continuou. Quando o avião começou a afundar e tudo era caos, eu fui jogado contra uma poltrona e bati a cabeça. Fiquei desorientado. Não sabia para onde ir. Estava prestes a seguir na direção errada, para o fundo do avião em vez da saída, quando ouvi sua voz. Segundo André, eu havia gritado instruções claras no meio do caos. Saída por aqui! Sigam para a esquerda! A porta tá aberta! Ele seguiu minha voz e conseguiu chegar até a seção da cauda onde se formou o bolsão de ar. O mais surpreendente é que eu não me lembrava de ter feito isso. No pânico do momento aguei por instinto. E essa ação da qual nem mesmo tinha consciência havia salvo várias vidas. André contou que outras pessoas também seguiram minha voz e chegaram ao bolsão de ar. No bolsão, eles enfrentaram 36 horas de terror e esperança alternados. O espaço era pequeno, cerca de 4 metros cúbicos. A água continuava subindo lentamente, reduzindo o espaço respirável. A temperatura caía à medida que a noite amazônica avançava. Não havia comida, não havia água potável, não havia certeza de resgate. Como vocês conseguiram manter a sanidade? Perguntei. André sorriu fracamente. No início, foi difícil. Alguns entraram em pânico, começaram a hiperventilar, o que só consumia nosso precioso oxigênio mais rapidamente. Foi a comissária de bordo, Renata, quem nos manteve unidos. Ela implementou um sistema de respiração controlada, nos organizou em turnos para bater nas paredes, nos fez falar sobre nossas vidas, nossos planos, nossas famílias. Eles contaram histórias uns para os outros na escuridão. Falaram sobre seus medos e esperanças. Fizeram promessas sobre o que fariam se sobrevivessem. Formaram uma conexão profunda que só pessoas que enfrentaram a morte juntas podem entender. O pior momento, disse André, foi quando percebemos que o nível da água continuava subindo. Calculamos que, pela taxa de elevação, teríamos apenas mais 10 ou 12 horas de ar antes que o bolsão desaparecesse completamente. Foi quando realmente achamos que não sairíamos vivos dali. Foi nesse momento crítico que ouviram o primeiro sinal de resgate. O som distante de batidas metálicas. Um mergulhador tentando fazer contato. A esperança renasceu. As horas seguintes foram de ansiedade crescente, enquanto os mergulhadores trabalhavam para abrir um acesso seguro até eles. Quando o primeiro mergulhador apareceu, rompendo a superfície da água dentro do nosso pequeno bolsão de ar, foi como ver um anjo, contou André.
Ele nos disse que estávamos a quase 18 metros de profundidade, que o resgate seria complexo, que precisaríamos usar equipamento de mergulho para sair dali. O processo de resgate foi lento e meticuloso. Cada sobrevivente precisou ser avaliado quanto à sua condição física e mental antes de tentar a saída. Os que estavam em pior estado foram os primeiros. André foi o penúltimo a sair, já com a água na altura do pescoço. Sabe, o que é mais estranho? Ele disse, mexendo distraidamente na xícara de café à sua frente. Às vezes eu sinto falta daquele bolsão de ar. Não do medo ou do desconforto, claro, mas da clareza. Nunca estive tão presente, tão consciente de cada respiração, cada batida do coração. Nunca valorizei tanto a vida quanto naquelas horas em que achei que iria perdê-la. Nosso encontro terminou com um abraço forte, o tipo de abraço que só pessoas que compartilharam uma experiência próxima da morte podem entender. Prometemos manter contato e, de fato, o fizemos. Os meses seguintes foram de recuperação física e psicológica. Passei por terapia para lidar com um transtorno de estresse pós-traumático. Tive pesadelos recorrentes, onde me via afundando em águas escuras, preso em espaços cada vez menores, o ar se esgotando aos poucos. Camila foi meu pilar durante todo esse processo. Sua paciência nas noites em que eu acordava gritando, seu amor incondicional mesmo quando eu me isolava, sua força quando a minha falhava menos. Tudo isso foi essencial para minha recuperação. As crianças também sofreram a seu modo. Lucas desenvolveu um medo intenso de água, recusando-se até mesmo a tomar banho nas primeiras semanas após meu retorno. Beatriz passou a ter um apego quase obsessivo comigo, relutante em me deixar sair de casa mesmo para ir trabalhar. Com tempo, paciência e ajuda profissional, também começaram a melhorar. Um ano após o acidente, uma cerimônia foi realizada às margens do rio Tapajós, no local aproximado onde o avião caiu. Sobreviventes, familiares de vítimas, equipes de resgate e membros da comunidade ribeirinha que nos socorreu, todos se reuniram para um momento de lembrança e homenagem. Durante a cerimônia foram lâncadas 68 lanternas flutuantes no rio, uma para cada pessoa que não sobreviveu ao acidente. Foi um momento de profunda emoção. Ver aquelas pequenas luzes se afastando lentamente, levadas pela correnteza, como almas seguindo sua jornada. A investigação oficial sobre o acidente levou quase 2 anos para ser concluída. A causa foi determinada como uma combinação de falha mecânica no motor direito, seguida por um erro na resposta da tripulação, levando à sobrecarga e falha subsequente do motor esquerdo. O relatório também apontou falhas nos procedimentos de manutenção da companhia aérea. Várias famílias, incluindo a minha, entraram com processos contra a empresa, não por dinheiro, embora a compensação financeira tenha sido bem-vinda, mas por justiça e por mudanças nos protocolos de segurança que poderiam evitar que outros passassem pelo que passamos. Você já se perguntou como uma experiência tão extrema pode mudar uma pessoa? Antes do acidente, eu era um típico engenheiro menos metódico, racional, sempre planejando o futuro. Vivia mais preocupado com prazos e projetos do que com momentos. Hoje, sou quase o oposto. Deixei meu emprego na construtora 6 meses após o acidente. O trabalho que antes me parecia tão importante, de repente, se tornou vazio de significado. Comecei a dar palestras sobre minha experiência, sobre sobrevivência em situações extremas, sobre como as decisões que tomamos sob pressão definem quem realmente somos. Também me tornei voluntário em programas de apoio psicológico para sobreviventes de traumas. Sei por experiência própria como é importante ter alguém que realmente entenda o que você está passando, que não diga apenas vai ficar tudo bem quando ambos sabem que algumas coisas nunca mais serão as mesmas. Uma das coisas mais surpreendentes que descobri nessa jornada é que não estou sozinho. O mundo tá cheio de sobreviventes, de acidentes, de desastres naturais, de ataques, de doenças terminais. Pessoas que olharam para o abismo e voltaram para contar a história. E em cada uma dessas histórias há uma lição. A sabedoria nascida do sofrimento. 3 anos após o acidente, recebi um convite inesperado. André, o rapaz que estivera no bolsão de ar por 36 horas, estava se casando e queria que eu fosse seu padrinho. Seu argumento era simples. Você me guiou para a vida uma vez. Quero que esteja ao meu lado quando eu começar uma nova vida. No casamento, reencontrei outros sobreviventes do bolsão de ar. Renata, a comissária de bordo que manteve todos unidos e calmos, agora trabalhava com terapia de grupo. Carlos, um executivo que antes vivia para o trabalho, havia se aposentado antecipadamente para viajar o mundo com a esposa. Maria, uma estudante universitária na época do acidente,
havia mudado seu curso de administração para medicina, determinada a salvar vidas como a dela havia sido salva. Éramos todos diferentes das pessoas que embarcaram naquele avião anos atrás. O acidente havia nos quebrado de certa forma, mas também nos reconstruído. Como o Basos de Kintsugi, a arte japonesa de consertar cerâmica quebrada com ouro, nossas rachaduras não eram algo a ser escondido, mas destacado, valorizado como parte de nossa história. Se você está gostando desta história, não deixe de se inscrever no canal para ter acesso a mais relatos de sobreviventes como eu. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas histórias impactantes até você. Hoje, 5 anos após o acidente, ainda carrego marcas físicas e emocionais daquela noite. Tenho uma cicatriz que percorre minha perna direita da coxa ao joelho. Tenho flashbacks ocasionais, especialmente durante tempestades ou quando estou em lugares fechados e escuros. Ainda não consigo entrar em um avião sem sentir um aperto no peito, uma aceleração no pulso. Mas também carrego outras coisas daquela experiência. Uma apreciação mais profunda pelos pequenos momentos, o riso das crianças, o abraço de Camila, o pôr do sol visto da varanda de casa, uma compreensão visceral da fragilidade e preciosidade da vida, uma conexão com outros sobreviventes que transcende palavras. Você já parou para pensar em como valoriza sua própria vida? Em como trataria seus entes queridos se soubesse que hoje poderia ser o último dia com eles? Essas não são perguntas hipotéticas para mim. São realidades que confronto todos os dias. Ainda me pergunto sobre aquelas 18 horas entre o impacto e meu resgate. Por que eu sobrevivi quando outros não conseguiram? Por que André e os outros no bolsão de ar conseguiram resistir por 36 horas nas condições mais adversas imagináveis? Não há respostas fáceis para essas perguntas. O que sei é que cada dia é um presente que não tomo mais como garantido. Cada respiração é um lembrete de que, por alguma razão que não compreendo totalmente, recebi mais tempo quando outros tiveram o seu interrompido abruptamente. A comunidade ribeirinha que nos acolheu naquela noite se tornou parte da minha vida. Criamos uma fundação para apoiar projetos educacionais e de saúde na região. A cada ano, no aniversário do acidente, volto lá com minha família. As crianças da comunidade, que eram pequenas na época do acidente, agora são adolescentes que me reconhecem e correm para me abraçar quando chego. Os pescadores que arriscaram suas vidas naquela noite escura para salvar estranhos se tornaram amigos próximos. Joaquim, o mais velho deles, um homem de poucas palavras, mas de imenso coração, me disse certa vez: na água ou na vida, quando vemos alguém se afogando, só temos 2 escolhas: menos ajudar ou virar as costas. Eu não sei virar as costas. Palavras simples que carregam uma profunda sabedoria. Ricardo, o professor que salvou a senhora idosa à custa da própria vida, foi homenageado postumamente com uma medalha de bravura civil. Sua esposa e 3 filhos compareceram à cerimônia. Um de seus filhos, garoto de apenas 12 anos, leu um pequeno discurso que não deixou um olho seco no auditório. Meu pai sempre nos ensinou que a verdadeira coragem não é não ter medo, mas agir apesar do medo. Naquela noite, ele viveu esse ensinamento até o fim. Conheci a família de Ricardo alguns meses após o acidente. Foi um dos encontros mais difíceis da minha vida. Como olhar nos olhos de pessoas que perderam alguém que amavam, sabendo que eu, que não fiz a mesma escolha corajosa, ainda estava vivo, mas não encontrei acusação em seus olhares. Apenas uma tristeza digna mesclada com orgulho pelo homem que Ricardo havia sido. Sua esposa, Turiza, uma mulher de força extraordinária, me disse algo que nunca esquecerei. Ricardo morreu como viveu, pensando nos outros antes de si mesmo. Não posso e não vou culpar ninguém por não ter feito o mesmo. Cada um reage como pode em momentos assim. Aquelas palavras foram um bálsamo para minha culpa, mas também um desafio. Como viveria o tempo extra que me foi dado? Seria digno do sacrifício de pessoas como Ricardo? A senhora idosa que Ricardo salvou, Dona Margarida, se recuperou completamente de seus ferimentos físicos. Aos 75 anos agora, ela se tornou uma espécie de avó para os filhos de Ricardo, visitando-os regularmente, contando histórias, assando bolos, uma forma de honrar o homem que ela mal conheceu, mas que deu sua vida por ela. Márcia, a filha de Dona Margarida, me disse em nosso último encontro. Mamãe sempre diz que tem 2 aniversários agora, o dia em que nasceu e o dia em que renasceu naquele rio. E em ambos, ela agradece pela vida e pelas pessoas que a tornaram possível. Outra lição que aprendi é que o trauma, por mais terrível que seja, também pode ser um professor. Não é algo que eu desejaria para alguém, nem algo pelo qual sou grato em si,
mas reconheço que me ensinou verdade sobre mim mesmo, sobre os outros, sobre a vida, que talvez nunca tivesse aprendido de outra forma. Aprendi que somos simultaneamente mais frágeis e mais fortes do que imaginamos. Que o medo pode nos paralisar ou nos impulsionar. Que conexões humanas menos com estranhos em um avião que cai, com pescadores em barcos simples, com familiares que esperam ansiosos, são o verdadeiro tecido que nos sustenta quando tudo o mais se desfaz. Uma psicóloga com quem trabalhei após o acidente me explicou o conceito de crescimento pós-traumático, menos a ideia de que pessoas que sobrevivem a traumas profundos muitas vezes experimentam mudanças positivas em suas vidas como resultado da luta com a adversidade. Não é que o trauma em si seja bom, mas que a forma como respondemos a ele pode levar uma vida mais significativa e plena. Vejo isso em mim mesmo e nos outros sobreviventes. André, antes um jovem focado em sua carreira e status material. Agora dirige uma organização não governamental que constrói escolas em comunidades ribeirinhas da Amazônia. Renata, a comissária de bordo tornou-se uma defensora apaixonada da melhoria dos protocolos de segurança aérea. Carlos, o executivo workaholic, agora valoriza tempo com a família acima de tudo. Sei que nem todos conseguem encontrar sentido ou propósito em experiências traumáticas, e não há nada de errado nisso. Cada jornada de recuperação é única. Cada sobrevivente encontra seu próprio caminho. Alguns dias são de crescimento e gratidão. Outros são de raiva e pergunta constante. Por que eu? Se você está passando por seu próprio trauma ou conhece alguém que esteja... Lembre-se, não há cronograma para a cura. Não há maneira certa de processar experiências que desafiam nossa compreensão do mundo. O importante é não fazer essa jornada sozinho. Esta é uma das razões pelas quais compartilho minha história hoje. Para que alguém, em algum lugar, talvez se sinta menos sozinho em seu próprio bolsão de ar metafórico, esperando ser resgatado. Para que saiba que por mais escuro que pareça, por mais que o ar pareça se esgotar, há esperança. Há um caminho adiante. Recentemente, tive uma experiência que fechou um círculo importante para mim. Fui convidado para dar uma palestra sobre resiliência em uma escola em Santarém, cidade próxima ao local do acidente. Após a palestra, uma garota de aproximadamente 16 anos se aproximou timidamente. O senhor provavelmente não se lembra de mim. Ela disse, eu era pequena, mas eu me lembro do senhor. Olhei para ela confuso. Ela sorriu e continuou. Meu pai é Joaquim, o pescador. Eu estava no barco naquela noite quando o trouxemos para a margem. Foi a primeira vez que vi um acidente de avião. A primeira vez que vi alguém que precisava ser salvo. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Aquela noite mudou minha vida também. Agora estou estudando para ser médica. Quero ajudar pessoas como o senhor, como os outros que resgatamos. Naquele momento, percebi que o impacto daquela noite se estendeu muito além dos passageiros e tripulantes do avião. Como ondas em um lago, afetou famílias, comunidades, inspirou vocações, mudou trajetórias de vida. É por isso que continuo contando minha história, por mais difícil que seja reviver certos momentos. Porque histórias como a minha, como a NASA, nos lembram do poder da resiliência humana, da importância da compaixão, do valor incalculável de cada vida. Se esta história tocou você de alguma forma, se trouxe alguma reflexão sobre sua própria vida, peço que se inscreva neste canal. Ajude-nos a continuar compartilhando relatos reais que inspiram, educam e conectam pessoas através de experiências que, embora extremas, revelam o que há de mais fundamentalmente humano em todos nós. E se você já passou por um trauma, se conhece o peso de carregar uma história difícil, saiba que não está sozinho. Que sua história, assim como a minha, merece ser ouvida. Que sua sobrevivência, qualquer que seja a forma que tenha tomado, é um testemunho da força que talvez você nem soubesse que possuía. Hoje, quando olho para o céu e vejo um avião passando, ainda sinto um aperto no peito. Não sei se algum dia voltarei a voar sem medo, mas sei que continuarei vivendo intensamente, amando profundamente, honrando aqueles que não tiveram a mesma chance que eu. Porque no final, é isso que significa sobreviver. Não apenas continuar respirando, mas continuar crescendo, aprendendo, contribuindo. Fazer valer cada minuto do tempo extra que, por alguma razão misteriosa, nos foi concedido. Como diz uma antiga canção brasileira, que ouvi pela primeira vez naquela comunidade ribeirinha, cantada por um velho pescador enquanto remendava sua rede. A vida é como um rio, às vezes calmo, às vezes furioso. O segredo não é controlar a correnteza, mas aprender a navegar em qualquer água. Eu quase me afoguei naquele rio. Em vez disso, aprendi a navegar.
E você, depois de ouvir minha história, faria algo diferente na sua vida? Pense nisso enquanto se inscreve no canal para não perder nossos próximos relatos de sobreviventes que, como eu, encararam um impossível e voltaram para contar.